deste mercado. Vamos aqui ao estudo de caso, então. Produtividade e salários. Então, um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que nosso padrão de vida depende de nossa capacidade de produzir bens e serviços. Agora podemos ver como esse princípio ele funciona no mercado de trabalho. Mais especificamente, a nossa análise da demanda por mão de obra mostra que os salários são iguais à produtividade, medida pelo valor do produto marginal do trabalho. Então, claro, essa é uma teoria de economia, ou seja, o salário de um determinado trabalhador em uma determinada área corresponde justamente à sua produtividade, à sua capacidade de gerar valor para a empresa. Em outras palavras, trabalhadores altamente produtivos, portanto, são muito bem pagos, e trabalhadores menos produtivos não são bem pagos. Então, isso faz a diferença lá entre o programador do começo do capítulo e o frentista de posto, ou o jogador de futebol e o professor. Então, o jogador de futebol ganha mais porque ele é mais produtivo para o time dele. Por quê? Porque ele gera mais lucro ao time do que um professor gera para uma escola. Então, por isso, é considerado altamente produtivo, porque justamente o valor do produto marginal que a imagem daquele jogador produz para o clube, ou o título que ele pode dar ao clube pode gerar milhões em premiação, faz com que ele também tenha uma remuneração maior. Ao passo que um trabalhador, um professor, que, digamos, pode dar um retorno ou uma produtividade inferior, consequentemente não vai ganhar o mesmo que um jogador de futebol ele ganha. Essa lição é fundamental para entender por que os trabalhadores de hoje estão em melhores situações do que as gerações anteriores, ok? Porque aí é uma comparação histórica. Então, a tabela 2 apresenta alguns dados sobre o crescimento da produtividade dos salários reais, ou seja, os salários corrigidos pela inflação. Então, de 1959 a 2009, a produtividade média, como o produto por hora de trabalho, aumentou aproximadamente 2,1% ao ano. O salário real cresceu 1,9%, quase a mesma taxa. Com uma taxa de crescimento de 2% ao ano, a produtividade e o salário real dobram a cada 35 anos aproximadamente, o que neste conceito melhoraria a qualidade de vida também da população ou do trabalhador. Então, o aumento da produtividade varia com o tempo. A tabela 2 também apresenta os dados referentes a 3 períodos curtos, que registram níveis de produtividade muito diferentes. Em torno de 1973, a economia norte-americana experimentou uma desaceleração significativa no crescimento da produtividade que durou até 1995. Então você tem uma estagnação da produtividade. A causa ainda não está bem entendida, mas a ligação entre produtividade e salário real é exatamente como prevista pela teoria. A desaceleração no crescimento da produtividade de 2,8% para 1,4% por ano coincidiu com a desaceleração do crescimento do salário real de 2,8% para 1,2% ao ano. O crescimento da produtividade foi retomado novamente em torno de 1995 e muitos observadores celebram a chegada dessa nova economia. Então, essa aceleração da economia é atribuída. Vamos avançar aqui, depois a gente volta. É atribuída à disseminação do uso dos computadores e da tecnologia de informação que deram aí um salto da produtividade, principalmente daquelas atividades de escritório, podemos dizer assim. Como prevê a teoria, o aumento do salário real também foi retomado. Então, de 95 a 2009, a produtividade cresceu 2,5% e o salário real 2,3%. Conclusão, tanto a teoria quanto a história confirmam uma clara conexão entre produtividade e salário real. Então, quanto maior a produtividade aí de geração de lucro, lembrando que não é quanto se produz mais em termos de produto, é quanto a produtividade medida em termos econômicos, em termos financeiros, quanto um trabalhador traz de retorno econômico à empresa versus o salário real dele. Então, mais produtividade, maior o salário real. Então, antes da gente avançar aqui, então aí temos essa tabela 2, produtividade e crescimento. Então, produtividade cresce, o salário real cresce.
sempre um pouquinho a menos, né? De 59 a 73 ficou equilibrado, né? Podemos falar que uma era em que sindicatos, em que existia um controle do Estado maior nas economias. Na economia dos Estados Unidos também não é diferente, né? Aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, enfim. Depois de 73 a 95, você vê que há uma redução do aumento dos salários, né? E depois você tem uma expansão. Então, claramente aqui, né, as evidências... claramente aqui, as evidências dos dados históricos mostram que os salários melhores estão ligados a mais produção, né? E não salários melhores ligados a menos produção. Então, esse é um conceito aí que, consequentemente, é o que se utiliza para tentar melhorar a atividade produtiva de uma economia e, consequentemente, é o que é fruto de muito debate nas negociações salariais com os sindicatos. Vamos agora aqui ver essa notícia. Ela está aqui quebrada, né, em vários